Caros irmãos, caras irmãs, o Senhor vos dê a paz. A quem segue o caminho reto, darei a salvação de Deus. Irmãos e irmãs, isto não é uma ameaça. Ou se portam bem, mas é a advertência do nosso Deus. Queres a felicidade, queres a vida, segue por aqui. Queres verdadeiramente ser feliz, não te iludas. Mas às vezes nós deixamos-nos iludir. Um dia tinha que fazer uma viagem de carro, não era eu que ia conduzir, só para dizer que não fui eu que fiz a figura. E eu achava muito estranho, porque nós queríamos ir para a Basílica de Santo António. E eu não sabia bem onde é que era, mas sabia que devíamos ir naquela direção, mais ou menos, devia ser para aquela direção. E dava-me a sensação que estávamos a fazer tudo ao contrário. Eu disse, valha-me Deus. Num certo momento chegámos ao destino, estávamos a ser guiados pelo telemóvel, pelo Google Maps. Num certo momento chegamos ao destino. Pois era uma Basílica de Santo António, mas não era aquela, era outra. E às vezes nós parece que esquecemos onde queremos ir, qual é a nossa meta. E por isso, às vezes, damos tantas voltas, mas não vamos lá. E por isso o Senhor chama, brada, vem ao nosso encontro, dá-nos um tempo da Quaresma para dizer onde é que tu queres ir verdadeiramente. Primeiro decide onde queres ir. Queres ir? Eu indico-te a estrada. Eu faço-te de GPS. Eu digo-te para onde deves ir. Mas decide. Queres servir o Senhor ou continuas a adorar-te a ti mesmo? Queres servir o Senhor ou as tentações, aquelas que falámos no domingo passado, ou já há 2 domingos, as tentações do ter, do aparecer, do poder, continuam a dominar-te. Onde queres ir? A primeira leitura, Isaías, diz, escutai, chefes de Sodoma, ouvi, povo de Gomorra. Estas cidades já tinham sido destruídas. Será que Isaías estava fora de tempo? Ou aqueles males continuavam no meio do povo? Este povo que não escutava, que não servia a Deus, continuava bem vivo. Lavai-vos e purificai-vos. Como? Afastai-vos da malícia, de praticar o mal. Respeitai o direito, protegei o oprimido, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Ou a nossa fé é o concreta, ou então se são só palavras, se são só ideias, se são bonitas coisas, mas não tocam a nossa relação com o irmão. Se não tocam a nossa humanidade, se dizemos amém diante de Deus, se nos ajoelhamos diante do sacrário, mas com os mesmos joelhos com que nos ajoelhamos no sacrário, usamos para pisar o nosso irmão, falta alguma coisa. Então, este grande desafio, e não desafio menor, é o Evangelho. E aqui Jesus fala à multidão e começa por falar primeiro por aqueles que se sentaram na cadeira de Moisés, por aqueles que têm de estar à frente do povo. E aqui, como não sentir-me chamado em primeira pessoa? Como não dizer, Senhor, quantas vezes eu sou aquele que digo, mas não faço? Quantas vezes eu sou aquele que aponta o caminho com palavras, mas depois a minha vida é de escândalo para os irmãos. Eu não digo isto assim, que é bonito, que é retórico.
Digo isto porque eu sinto. Digo isto porque sinto que quanta necessidade eu tenho de conversão na minha vida. Porque esta passagem que nós escutamos, não pensem que é só para os padres, é para todos nós. Chama-nos a todos nós. Mas quem está à frente deve sentir mais o peso desta responsabilidade. E quantas vezes aquelas coisas que Jesus aponta aqui caem sobre nós. Aqueles que se sentaram os escribas e fariseus não morreram. Estão bem vivos e bem presentes no meu coração. Acho que no nosso coração. Por esta chamada de atenção que o Senhor faz, é para todos nós. Mas que este todos, que este dizer somos todos, não retire a minha responsabilidade pessoal. Conversão. Não é para me acusar que o Senhor diz isto, mas para me dizer, olha Zé, olha lá, anda, olha que precisas de conversão. O desafio da Quaresma é um desafio à conversão. Pessoal, comunitária, de igreja. Porque se é verdade que o Senhor quer que a sua igreja seja uma igreja que reflete a luz para as nações, para ser luz, tem que se deixar que a luz de Cristo brilhe em nós, e não os nossos desejos, as nossas realizações, os nossos salva-te a ti mesmo. Aquele que é maior entre vós seja servo, quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Acho que temos um grande desafio neste tempo de Quaresma. Estamos a viver o fim desta preparação à festa de São José. É já amanhã. E que São José, este homem humilde que fazia muito mais do que aquilo que dizia, o Evangelho não nos revela nenhuma palavra de José e revela-nos muitos atos, muito cumprir, muito cuidar, muito estar. Então que São José nos ajude a viver este tempo de Quaresma como um tempo de verdadeira conversão.